mudo. Tá ok? Ficou mudo aí, ok? Ainda não. Ainda não. Vamos só aguardar um minutinho. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Ainda tá dando eco. Vou colocar aqui ele no mudo. O celular do meu pai, eu não sei como funciona. Ele não tá chegando Aqui no diminui. mudo. Tipo assim, ele diminui no volume mínimo. Ou existe essa função na live? Não, na live não. A gente geralmente conecta o microfone, né? De um fone, às vezes. Ou o próprio celular, se você colocar no mudo, pode ser que dê certinho aí. Você tem algum fone de ouvido para colocar? Mas, enquanto isso, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou pedir um pouquinho Chegando, pessoal. para todo mundo, enquanto a gente está resolvendo esse problema técnico, né? Tanto eu quanto o Tio Sheik somos novos aí na utilização dessas plataformas, então a gente realmente pede a compreensão de vocês. Mas eu queria já adiantar um pouquinho aqui o que será esse nosso encontro, chamado de Conexão. E eu tenho a felicidade de estar trazendo pessoas que realmente mudaram a minha trajetória, a minha percepção de vida, a construção da minha identidade. E hoje a gente vai ter um convidado super especial, que também é meu tio, eu vou apresentar ele um pouquinho para vocês. Mas, enquanto isso, vão se ajeitando aí, pegando um copinho de água, acho que o papo vai ser muito interessante. E a gente melhorou? realmente... Acho que agora deu, hein? Fala de novo. Então vamos lá. Não, boa noite. Ainda tá, tio. Tá um pouquinho de eco ainda. Melhorou. Será que não é o áudio do computador? Pode ser o áudio do computador. Eu acho que é do computador. O meu eu coloquei no silencioso aqui. Ah, tá. Do computador no silencioso? Sabe o que eu acho que tá com eco? Porque ela tá recebendo... O pessoal que tá na live aí, Maria Luísa, Dona Tata, tá aí, tá ouvindo bem? Quem tiver aí que eu tô visualizando? Ajuda a gente aí, pessoal. E o áudio daqui. Parece, o pessoal tá falando para colocar no não perturbe no celular. Eu coloquei aqui também, não sei se... Colocar no não perturbe no celular? Deixa eu tirá-la aqui só um minutinho, pessoal. Realmente aqui nessa transmissão não consegue fazer a redução aqui. Deixa eu só um minutinho. Onde que eu não perturbe aqui? Só um minutinho. Onde que eu não perturbe aqui, Gabriel? Acho que agora deu. Deu. O Gabriel fez a mexida ali. Melhorou? Melhorou? Agora eu acho que deu. Vamos que vamos? Melhorou? Vamos? Melhorou. Eu guardei o microfone dele. Porque ele abafou o microfone ali. Maravilha. Ensaio e erro, Pavlov. Já estão estreando, falando sobre a construção da inteligência, do ensaio e erro. Os psicólogos aí que me ajudem. Então, vamos iniciar o nosso projeto aqui, Conexão com Luciano Sheik. Luciano Esteves Mendes, que é natural de Itaiandu. Não sei se eu posso falar a idade dele, mas ele nasceu em 1963. Ainda bem que abafou. Poeta. Oi, tio. Ainda bem que o ano abafou um pouquinho. Até fazer a conta matemática, a gente já está em outro tópico, sem problema. Ótimo. O tio é poeta, é romancista, ele é historiador da literatura, né? Ele busca sempre esse conhecimento na construção da sua literatura, dos seus livros. Eu tenho assim um imenso carinho e admiração por ele, sempre tive. Tenho ele como um espelho também a ser, né? Como uma forma assim, de me inspirar no futuro, numa pessoa que eu quero ser, de construção ali ativa do ser, do indivíduo, né? E ele já escreveu vários livros, já escreveu 4 livros de poemas, já escreveu romance, já escreveu 2 livros para crianças. Ele também escreveu 3 livros sobre história, né, tio? Você pode compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre essa sua trajetória. E eu queria, na verdade, falar um pouquinho sobre o nosso tema antes da gente iniciar, de fato, a nossa conversa.
e agradecer a todo mundo que já está aqui com a gente, já está aqui presente. Acho que é uma oportunidade bem bacana da gente realmente compartilhar aí diversas perspectivas sobre o mesmo tema, nessa dialética, quando duas ou mais pessoas conversam e colocam a sua opinião, né, a sua perspectiva sobre aquela realidade, aquele objeto, aquele fato. Mas eu estou um pouquinho nervosa aqui, eu estava ansiosa com essa nossa conversa, e eu acho que... Eu também, viu? Não tinha como a gente começar melhor, né? Porque eu estava há algum tempo já, viu, tio? Eu não te contei isso, mas eu já estava há algum tempo querendo fazer algo com você e eu não conseguia perceber como linkar temas aí da neurociência, da minha vida profissional, de temas que eu gosto, né, de ler, estudar e, ao mesmo tempo, achar que eu poderia contribuir com essa conversa. Mas quando eu fui pensando a respeito da literatura, da formação da identidade, né, do indivíduo, porque a literatura ela é contada por um narrador, né, a literatura é escrita por um narrador que tem ali as suas características, a sua identidade religiosa, social, étnica, sexual, ele é um narrador múltiplo. E isso tem tudo a ver com neurociência, com a formação da nossa mente, da nossa perspectiva, da nossa identidade, do nosso posicionamento no mundo. E eu acho que é um papo super atual. Então, eu queria que vocês recebessem, né, quem aqui ainda não conhece, Luciano Sheik, que é o meu tio também. Eu queria que vocês recebessem ele com muito carinho, com muito amor. E eu tô aqui para aprender mais, porque ele realmente é infinito aí em sabedoria, em conteúdos, e que a gente possa aproveitar essa noite. Tio, a palavra é sua. Ei, Paulinha, mas olha só, vou pedir já para o pessoal já dar um bom desconto no que você falou aí, para a gente caminhar juntos. Eu acho que é por aí. Esse conto também eu acho maravilhoso, assim, a gente... não só por agora, porque eu acredito na atemporalidade do tema, é um tema que pode navegar por muito tempo, obviamente, né? Só que esse momento aprofundou talvez um pouquinho essa necessidade né, de discutir esses conteúdos, né? Então eu vou fazer uma via de mão dupla para não ficar muito unilateral. Eu vou dizer aos amigos, né? Tem amigos seus, amigos meus aí, estamos juntos, vamos aprender junto, e eu quero também compartilhar essa visão dialética. A dialética, para mim, que exclui a anterioridade e exclui a superioridade entre as partes, entre as ciências, né? E por aí afora. Também tem essa visão dialética do mundo e da vida. E acredito, eu queria também dizer para quem está aqui presente com a gente, a Ana Paula, né, não se apresentou aos amigos, eu apresentei para alguns amigos, né, já tem a sua graduação na UFV, seu mestrado, seu doutorado, e agora faz seu doutorado aí no Canadá. Então, a gente vai estar aprendendo junto. E a Ana Paula, eu queria dizer para todos os amigos para simplificar. Se Howard Gardner, que escreveu as inteligências múltiplas, né, que são as 7 inteligências, conhecesse a Ana Paula, a Paulinha, vai dizer aqui, ó, enfim, existe um ser humano com habilidades múltiplas, porque ela canta, ela estuda, ela ensina, ela anda de bicicleta, faz yoga, cozinha bem, enfim, ela tem todas as habilidades ali, praticamente, que o Howard Gardner coloca. Então, nós estamos diante de uma pessoa muito iluminada. Para mim é uma honra e sem nenhuma média qualquer, Paulinha. É carinhosa, é afetuosa, tem a sua inteligência emocional, tem a sua racionalidade, estuda ciências, tem a sua espiritualidade, isso é muito bom. Então, vamos, né? Vai ser um encontro, espero que seja bom para quem esteja com a gente aí também. Obrigada, tio. Eu tinha até separado uma passagem de Machado de Assis para a gente iniciar um ponto dessa discussão, né? Porque eu acho muito legal a sua colocação de ideias, sempre foi assim, você sempre traz uma passagem, uma referência, porque o conhecimento ele é feito exatamente de bloquinhos que vão sendo colocados, né, ao longo aí de toda a nossa história, e é importante a gente reverenciar o que foi feito antes, e na ciência a gente faz muito isso. Né? A gente não faz nada sozinho dentro da ciência, então é passo a passo, é pouquinho a pouquinho. E eu estava buscando um pouco mais sobre a formação da literatura e da identidade brasileira, e eu achei essa passagem, eu queria só colocar ela, porque eu acho ela uma passagem que cabe nesse momento,
E aí eu já vou vir com uma pergunta para a gente iniciar aí a nossa conversa. Pode ser? Pode, claro. Eu vou ter que ler porque é uma passagem um pouquinho extensa. A gente tem aqui 5 linhas. Ela foi escrita em 1873 por Machado de Assis, que é um dos nossos grandes, né, escritores aí da nossa literatura. E ela foi publicada na revista Novo Mundo, que era uma visão dele sobre a literatura brasileira naquela época, né? Ali, depois da nossa independência, saindo então da colônia, naquele momento de realmente construir a identidade do Brasil, né? Aquém de Portugal, porque antes a gente trazia essa literatura de fora, né? Mais como referência, sem ter os nossos escritores aqui mesmo. Enfim, a gente tinha, mas era um outro processo. E aí ele coloca da seguinte forma, que não há dúvida que uma literatura, sobretudo a literatura nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhes oferece a sua região, mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a empobreçam. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torne homem de seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. E aí, eu queria começar com uma pergunta. Vamos lá. Não sei se você pensou que eu poderia, às vezes, né, trazer esse questionamento, mas até que ponto a identidade do escritor é colocada na sua literatura? Até que ponto se faz esse processo de construção aí da nossa literatura? Com certeza. É impossível a identidade ou pelo menos parte da identidade do escritor não ir para a sua obra. Assim como o artista plástico, assim como o músico, né, como todas as artes ou como todas as profissões. Né? Desde que as pessoas exerçam a profissão com amor, vai muito mais parte da alma, né, do seu espírito, da sua identidade. Não há dúvida. O que eu gostaria assim, de acrescentar, inclusive, a questão da construção da identidade nessa sua pergunta, que tanto o autor... Há uma frase que é o seguinte, que a quem acredite e defenda que aquilo que o autor escreve, ou o que ele é, ou o que ele foi, ou o que ele gostaria de ser. Há gente que acredite piamente nisso. Ou então há uma idealização de alguém ali projetado que configura, por exemplo, em casos de personagens, por exemplo. Até mesmo livro histórico. Se você pegar um livro histórico, né, aquele personagem que alguém abordou, algo tem de admiração, algo tem ali de ponto de contato, de adesão, de almas, de perspectiva, de atitudes, né? Agora, o interessante é que a gente tem que incrementar essa perspectiva que eu vejo muito poucas vezes sendo dito. O leitor também entra nessa história, porque a partir do momento que ele cria uma afinidade com a obra, é porque também parte do leitor está indo naquela obra. Então, ali há essa confluência. E tem uma terceira, que são os professores, por exemplo, de literatura ou das ciências, né? Porque a literatura também não abarca só o imaginário, o fantasioso, mas abarca também as ciências, né? Que a gente pode vir falar disso. Mas isso é perfeito. Ali há uma identidade, com certeza, é uma parte do ser que escreve e vai parte do ser que lê. E tem um terceiro, né, só para frisar, que é o propulsor da obra, que são os críticos literários, os resenhistas, os professores de literatura, que também ali parte do seu ser da sua identidade. Da identidade tanto individual quanto coletivo, que a gente pode vir a falar, que você colocou pelo Machado de Assis, é bem referenciado na identidade coletiva. Se você me permitir mais um pouquinho, por exemplo, posso falar de Jovens para Sempre, que também é do livro que publiquei, que ele faz mais ou menos um exercício que eu criei para mim, diante até interessante isso, essa pergunta sua, que eu tinha essa preocupação quando eu li essa tese, né, que diz que o autor ou ele se projeta aquilo que foi, ou que quer, ou que é, ou que deseja ser na sua obra. Aquilo me criou uma trava há muitos anos quando eu li isso, né? E isso li quando era estudante universitário. Então, quando eu li aquilo, criou uma trava. Como é que eu vou fugir disso? Opa, então eles vão me achar nessa obra.
Bom, aí fica aquela coisa, né, de cerceamento, entre aspas, né, do processo criativo. E aí foi legal porque o que eu fiz com os personagens Jovens para Sempre? Eu procurei pegar uma média do comportamento dos estudantes universitários da UFV e colocar num personagem central, na personagem central e nos personagens periféricos também. Então, eu fiz uma diluição dessa característica, às vezes até numa mesma pessoa, né? Então, mais ou menos isso, respondendo a sua pergunta, né? Lá da projeção, que realmente isso acontece, é inevitável, é inexorável. Então, seria um processo aí, na verdade, de uma busca de uma... Você realmente estuda, né, para construir esse indivíduo na sua narrativa, mas, ao mesmo tempo, você tem que, se eu for falar um pouco de neurociência aí, você tem que ser empático a esse indivíduo Perfeito. no qual você está criando, para que você realmente construa ele de uma forma verdadeira, né? E para você... Desculpa, pode falar, tio. Não, é exatamente isso. Você tem que entrar na dimensão, na construção de personagens. E olha que eu não tenho muito fôlego, eu tenho uma autocrítica, né? Eu não tenho muito fôlego na construção de personagens, né? E me exigiu muito na produção, né? Na criação desse romance, né? Mas, por quê? Esse excesso de zelo, exatamente isso que você falou. Eu tenho que viver aquela dimensão para não ver pontos contraditórios, assim, discrepantes demais, embora existam seres discrepantes na postura diante da vida. Todos nós podemos ter as nossas discrepâncias, mas tem uma discrepância ali que, para não fugir muito dessa média, né? Então, na hora de construir personagens, há um pensamento de como é que ele é, no início, meio e fim, né? E isso aí eu tenho que entender um pouquinho a identidade do outro, embora haja um pouco da minha projeção, mas eu tenho que fazer uma abstenção de tentar ser o outro. É o que, às vezes, o exercício da psicologia, né? Da sociologia, do entendimento histórico, né? Quando eu leio um livro de tempos, ele tem um cenário histórico de muito tempo. Eu tento entrar naquela dimensão, como todos os leitores, eu creio que façam isso. Então, o autor, ele fica exprimido também no bom sentido. E é bom que esteja, né? Para fazer, primeiro, esse papel fantástico que você falou que tem, né? De experimentar a dimensão do outro, sofrer, sorrir, ficar triste, ansioso, ali experimentar os sentimentos todos e as razões todas das atitudes para nessa construção de uma personagem ou de né, mais consistente. Então, faz muito sentido essa conexão aí que você colocou. Ótimo. Eu acho que dentro da conversa até que a gente teve antes, né, da nossa live oficial, mas que você realmente colocou os pontos a serem trabalhados numa estrutura ali para guiar a nossa conversa aqui. Eu acho que isso também já é um processo, né, que a gente pode colocar aí como um processo literário. A gente imagina uma história que vai se desenrolar e a gente precisa ter algo que realmente nos direcione. E aí eu queria te perguntar em relação a isso, tio. Quando você tem uma história, né, que você vai construir um livro, quando essas ideias surgem, esse processo seu de estudo, de elaboração, você sabe o início e sabe o final? Ou as coisas vão se desenrolando? Isso depende do processo, depende, por exemplo, porque você fez livros de história de Ponte Nova, fez também um sobre religião, ainda está, né, no processo, tio, do religião, que é diferente do romance, Jovens para Sempre. Você acha que esse processo de construção é diferente também? Como que ele acontece, assim? Cada processo o estilo do livro, né? O gênero, né? Se a gente pega o gênero, a pesquisa, por incrível que pareça, que a gente acha que é uma variável controlável, nisso que eu fiz essas duas pesquisas, aliás, na verdade, 3, está saindo um 4º livro agora, esse mês, que a gente vai numa direção e também a própria pesquisa, embora esteja uma variação em torno da média do proposto muito pequena, mas também sem surpresas pelo caminho, né? Eu esperava biografar 20, 30 pessoas na história da literatura em Ponte Nova, eu biografei 70 pessoas. E procurei a imagem de pessoas lá do ano 1800 e pouco e consegui essa imagem, porque aí você começa a criar uma coisa, vai puxando a outra. Isso vem lá da construção da identidade minha da infância, isso vem lá da minha construção da identidade da adolescência,
da sala de aula, da relação com mãe, com pai, né? Isso tudo faz parte, essa identidade segue. Ela é como se os estudiosos dizem, a nossa identidade, a única identidade pronta e acabada é a habilitação, é a identidade, a carteirinha de identidade mesmo, a RG. A outra identidade nossa mesmo, como ser, isso aí vai até o final transformando, né? Então não tem jeito. Então nessa construção que você está falando aí, é mais ou menos por aí. Eu não tenho, até Jovens para Sempre, né? Que eu imaginava, o fim, ao longo da construção eu fui mudando. E é bom que seja assim. Alguma coisa assim, um parâmetro eu tinha, eu quero chegar lá, mais ou menos nessa situação. Mas aí, nas minhas revisões, por isso que eu não gosto de ler muito o que escrevo. Com muita sinceridade eu digo isso. Eu, por exemplo, agora os amigos lá de Porto, né, de Portugal, da academia que tem lá, estão agora falando muito do que foi publicado nesse livro. Eu, particularmente, tem mais de 10 anos, às vezes, que eu não fico lendo o que eu escrevi. Não leio. Por quê? Esse distanciamento crítico, e mesmo porque nesse fazer que você falou, né, que a gente comentou agora, que é da gente ter a evolução da identidade, hoje eu leria e leio e lerei de forma um pouco diferente. Não pelo que eu quis dizer, não pelo aquilo que é a essência que o ser humano procura, mas porque aí vai me esbarrar na questão da estética. Eu poderia ter usado uma outra palavra, eu poderia ter feito esse outro fechamento. Então, vamos dizer, esse enjoamento meu para comigo mesmo, né, vamos dizer, esse excesso de crítica para comigo mesmo, não é salutar eu revisitar aquilo que escrevi. Então, eu deixo fluir mesmo. Né? Então, é isso que você falou. Nem sempre eu sei onde vai culminar. Né? Só um outro exemplo, o livro, ele estava aqui, eu ia passar para o pessoal ver, o livro Eternidade ao Instante. Ele eu fiz um propósito de início e fechamento. Mas o que veio ali no miolo, eu fui também alterando. Né? Que eu abro o livro, vou para o meu claustro sem fobia. Faço uma brincadeira com a palavra claustrofobia e, coincidentemente, foi no prelúdio da pandemia. Então, vou para o meu claustro, para o meu lugar fechado. Vou para o meu claustro sem fobia. E lá no final, eu fecho com esse claustro, ele pode ser algo produtivo. Esse fechamento, ele pode dar um significado produtivo se as pessoas derem sequência naquilo que está escrito no miolo. Então, é mais ou menos isso. Então, eu fiz início e fechamento. Se você me permitir, rapidinho, eu vou ler 3 versos. Versos, né? Abra-se um livro. Com licença. Do claustro sem fobia, saí com meus versos, desejando fazer parte da parte do seu universo, que sente, que pressente e pensa. Aí eu venho com os poemas, fazendo link a esse início. E lá no final eu fecho com outros versos, né? O que é? Caiu aqui a câmera, gente. O pessoal que estiver no Instagram está caindo a câmera. Só um minutinho, teve um probleminha aqui. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Então, a ideia nem sempre é fazer início, meio e fim antes de começar a obra. Desculpa a volta longa que eu dei aí. Não, tio, eu acho que é essencial ter uma noção assim que nós somos seres em constante transformação, né? E se a gente for pegar aí até mesmo na construção de conexões neurais, no armazenamento de memórias, esses arquivos e registros que a gente vai aí colocando na nossa caixinha mental, essa narrativa que a gente constrói sobre a nossa realidade, a nossa perspectiva, ela vai sendo alterada quando eu vou também juntando novas experiências. E aí, quando você coloca, quando eu pego um livro que foi escrito, que foi escrito há 10 anos atrás, eu não me reconheço mais hoje naqueles versos, eu alteraria algumas coisas, mas ao mesmo tempo é uma faceta sua, que ainda está aí na construção da sua identidade, mas que você foi acrescentando e alterando alguns fatores, algumas percepções, né? E isso é muito bonito, perceber que a gente se modifica, a gente se transforma em pensamentos, em ações. É muito interessante. Aí vou voltar também na construção da identidade do leitor, né? Embora seja assim, a gente tem que ter um cuidado de não achar que isso é tudo, lógico. A construção da nossa identidade, tanto individual quanto a identidade coletiva, que é o traço comum, né? Aquilo que se permeia como traço comum sociologicamente percebido. É interessante também que o leitor também vai construindo a sua identidade,
mesmo porque há uma adesão às vezes, e concordância, né, de atitude, aquilo que a gente já definiu bem antes, delimitou bem antes. Entender que, às vezes, um livro... eu tenho isso muito claro com crianças, por exemplo, os livros infantis que eu trabalho, né, o Sossego, os que eu publiquei, eu vi muito isso na presença das escolas. Aquilo como modifica ou consolida a construção da família no papel da criança, de autoaceitação, de entender a historicidade, o envelhecimento, são os valores que estão trabalhados nessas obras, e mesmo como processo de recreação feito pelo leitor quando ele é adulto, por exemplo. Eu já vi N interpretações, diferentes dos livros, até os Jovens para Sempre, né, que ele termina, né, com aspecto dúbio, assim como muitos outros livros fazem isso, né, de forma muito fantástica, de outros autores. Eu vejo as pessoas interpretando de forma diferente. Eu acho ótimo, porque aí tem uma vida nova. Aí o leitor também ele está fazendo o processo da recriação da obra, isso é muito legal. Então, essa identificação, a construção da identificação também, da identidade, ela pertence ao leitor. Eu tive um susto, mas muito novo, quando eu publiquei Coisas da Janela, que é um livro muito... Coisas da Janela, que é um livro assim, que eu, longe da minha maturidade, que eu ainda estou muito longe dela ainda para escrever aquilo que eu gostaria de escrever, mas ainda estava mais... O meu primeiro livro, eu me lembro em Viçosa, estudante ainda, né, da UFV, uma pessoa chegou perto de mim numa adega lá, que a gente frequentava, eu, menino de 18 para 19 anos de idade, né? 19 para 20, você não sabe a importância do seu livro. Eu falei, eu não escrevi com intenção de importância nenhuma, né? Pensei comigo, esse seu livro me tirou de um baixo astral. Naquele tempo, né, a expressão que se usava, né, a depressão, uma ansiedade, né, o baixo astral, eu estava, né, down, etc. E aí isso me ajudou. Eu falei, gente, mas como? Não é propósito. E aqui até um outro tema que a gente entra na construção da identidade, que se chama de autoajuda. E eu sempre digo, até antes, né, eu vou fazer essa pergunta bem rápida e te responder para mim mesmo. O que é autoajuda? Né? Eu não creio muito, eu não tenho preconceito nenhum, lógico, longe disso. Mas eu não gosto da expressão autoajuda, porque se foi alguém que escreveu, é alguém com o outro que está lendo. Se está fazendo uma meditação orientada pela Ana Paula, não é autoajuda, é a Ana Paula que está ajudando. Se eu estou na psicoterapia, é a psicóloga que está me... Né? E, enfim, e vai por aí adiante. Eu acho que a única autoajuda... Se eu estou em oração, se eu creio nisso, né? Estou em oração ou estou rezando, eu também estou tendo ajuda do divino que eu creio. Então, a autoajuda é só se eu meditar, fechar o olho mesmo por minha conta e não ter orientação de ninguém. E eu refletir, conversar comigo mesmo, aquilo que o Vygotsky fala. Né? O Vygotsky, né, um grande pensador da educação russo, é que ele chama da voz interna. Né? São dois conceitos dele que eu acho maravilhosos que a gente devia estar lendo. Isso me ajuda a construir identidade. Estou fazendo um link com isso, estou fazendo uma conexão, a palavra mais bonita do seu programa. Estou fazendo essa conexão. Né? Vygotsky fala da voz interna. O eu conversar comigo mesmo, ele tem uma certa relevância. Né? Ele pontua isso muito bem. E o outro que ele fala do equilíbrio majorante, que eu acho que todos nós deveríamos aprender, que entra dentro dessa conexão. O que é o equilíbrio majorante? Né? Ele fala, todos nós tendemos para o equilíbrio, mas todos nós podemos perder os nossos equilíbrios. Isso faz parte da nossa identidade. Então, essa literatura do Vygotsky que me ajuda a entender melhor o que é literatura e identidade. Agora estou falando como leitor, não como autor. Uhum. Perfeito? Então, estou entrando na dimensão do leitor. Então, o Vygotsky fala que nós desequilibramos, descemos do equilíbrio, voltamos, mas voltamos um pouco mais alto. Vamos na linha. Aí desequilibramos de novo, caímos, voltamos. Mas voltamos mais alto que no ponto anterior. A partir do momento que eu leio que Vygotsky coloca isso, que chama isso de equilíbrio majorante, eu fico, poxa, eu com as minhas ansiedades, né? Eu com minhas angústias, né? Com meus passos ali perto dos momentos deprimentes, essa literatura me ajuda. Eu posso cair agora, eu posso daqui a pouco voltar e crescer. Então, a literatura agora, nós estamos falando da literatura. Ciência, que também é literatura, né? Ela
Literatura, ela pega ciências humanas, ciências naturais, né, que é a biologia, a neurociência, né, e pega a ciência racional, a razão, a matemática, né? Então é por aí. Então eu estou na qualidade de leitor, a minha construção da identidade, ela passa muito dessa identidade, que pode ser psicológica, sociológica, né? Um conjunto de prismas, né? Da identidade. Desculpa a volta longa, mas é isso mesmo. Não, perfeito, tio. Eu acho assim, a gente tem pontuado ao longo dessa conversa mais a questão da identidade do narrador e do leitor, né? Uma identidade aí do indivíduo. Mas aí eu te pergunto, como que é a construção de uma identidade ou nacional ou de uma nação? Se é que hoje a gente pode falar disso, e eu tenho até alguns levantamentos para a nossa conversa. Se a gente é tão múltiplo, né? Se existem tantos fatores dessa identidade, igual a gente falou de religião, identidade étnica, identidade sexual, familiar, se a gente tem imensos aí, uma variedade, né, de fatores que contribuem para a formação da identidade, será que a gente pode falar numa única identidade nacional? Mas, ao mesmo tempo, será que a gente fragmentaria demais essa identidade a ponto de criar aí uma distorção e até mesmo, eu não vou falar rixas, né? Mas a gente está vendo que eu estava até lendo muito hoje sobre o acirramento dessas diferenças, né? Assim, que tem ocorrido nas plataformas da internet, no Facebook, no Instagram. Até que ponto a literatura ela pode nos ajudar a formar uma identidade como indivíduo, que é o que a gente está colocando aqui. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Estou entendendo, uma identidade claro. Tá como um grupo, não uma nação, um Brasil como um todo, né? Porque eu já discordo, eu já acho que aí a gente não consegue abranger todas essas diferenças, essa diversidade, mas ao mesmo tempo, como fazer essa identidade sem que a gente acirre essas diferenças, né? Sem que a gente crie esses enfrentamentos que a gente está vendo hoje. Eu vejo assim, traduzindo assim, o Brasil, o momento hoje, e talvez seja um fenômeno que a gente, de vez em quando, a gente vê em outros países também, mas aqui, efetivamente, acirrou mais, né? A leitura, assim, eu vou testar um pouquinho só da questão da literatura. Eu vejo, assim, porque existe. O que me preocupa muito é quando o pessoal, vou pedir só um minutinho que teve problema no Instagram aqui de novo. Só um minutinho do Instagram, o celular caiu. Gabi, deixa apoiado aí perto do computador, não fica mexendo muito não. Só um minutinho, pessoal, do Instagram, que a gente já fala para todo mundo isso aí. Que a gente... Isso. Tá ok? Tio, eu não sei se eu me enrolei na pergunta, viu? Mas não, vai no eu seu entendi. feeling. Não, entendi. Eu acho que... vamos ver se eu entendi mesmo corretamente. Você está falando que hoje a gente tem uma fragmentação da sociedade, né? Uma sociedade dividida, uma sociedade agressiva, com grupos que não... a questão da intolerância entre partes, no campo das ideias, e aí até partindo para o campo físico, né? Quase chegando a esse ponto de uma gravidade. Aí você me pergunta se seria possível construir uma identidade, não é isso? Isso. Na verdade, isso envolve o seguinte, o que a gente chama de identidade legitimadora, que é assim, introduzida por uma instituição hegemônica. Então, o que é aquela que lidera? Ela quer uma hegemonia, ela quer sobrepor a sociedade. Isso que é um problema que a gente vive no Brasil especificamente, muitas disputas. Essas disputas não estão só no campo político. Essas disputas estão no campo religioso, são aquilo que o Gilberto Freire dizia, de um modo geral, todas as religiões elas são expansionistas, querem dominar. Eu pertenço a uma religião, eu frequento, não faço apologia nenhuma desse sentido, né? E respeito as demais. O que eu vejo é uma necessidade quase que de mercado. Existem bons que tentam expandir pela benignidade, outros pela espiritualidade, outros não. Mas isso é preocupante, porque isso está fazendo uma transversalidade e uma perpendicularidade ao mesmo tempo com a política, com a economia, com sobrevivência de meios de comunicação,
É o que eu vejo, essa ebulição, né? Eu acho isso preocupante, e modelo econômico, não vou entrar nem na matiz ideológica nenhuma. Eu tenho a minha convicta e não é objeto do nosso encontro, né? Mas eu vejo, assim, uma preocupação. Ao mesmo tempo, aí a gente tem que contextualizar um pouquinho, sai um pouquinho do tema, mas é questão de identidade. Porque a identidade, assim como a minha identidade individual, ela se interrelaciona, se influencia pela identidade coletiva, assim é a identidade coletiva brasileira também era influenciada pela identidade mundial. Né? Então, não foge tanto do tema. Até é bom que a gente expande essa percepção. Então, a gente tem também um mundo hoje que eu simplificando os conceitos econômicos que eu conheço pouco da minha formação, graduação, né, e do meu trabalho, é notório que o mundo não tem como crescer, por exemplo, a todo tempo e a todo instante. Em algum momento é cíclico. Não estou falando nem de modelo de organização econômica. Estou dizendo que é um natural de acontecer. Se isso acontece, e pode ser que a gente esteja vivendo isso, alguém quer fazer a sua expansão econômica. E aí a gente sofre, porque a gente sempre foi o Eldorado da história. Né? Aí eu falo como brasileiro, como latino-americano, especialmente na América do Sul. Né? Nós sempre fomos o recipiendário das necessidades do exterior para satisfazer os seus desejos econômicos, inclusive. Né? Vamos pegar esse exemplo da pandemia. A gente, brasileiro, não consegue economicamente ficar esse tempo todo afastado do seu trabalho. Na Europa pode ficar 10 meses, 15 meses, porque ao longo da história acumulou. Não é porque são mais necessariamente melhores em tudo que nós, pelo contrário, nós temos muitos atributos melhores que os deles sucessivamente de lá para cá. Então, esse conceito de inferioridade, aí voltamos para a literatura, que quem tentou romper com isso, primeiramente no Brasil, foi o movimento modernista. Né? O movimento modernista falou assim, embora tenhamos escritores simbolistas anteriores, né? Realistas, românticos, sensacionais, mas eram pelo modelo europeu. Nada impede. A gente não pode ter essa xenofobia, esse medo do exterior. Mas aí vem, né, os modernistas, opa, vamos criar no nosso modo a nossa literatura. Foi um basta bonito e bacana. Isso aí a gente tem na semana de 22 em diante, né? A gente viu isso. Eu queria só voltar, Paulinha, você falou lá no início de citações, eu até queria fazer, eu pedi um data vênia aqui para os colegas que estão nos acompanhando, os amigos, e para você. Quando eu cito, eu faço citações de frases, de textos, é porque eu penso, é longe de querer demonstrar algo da minha parte, pelo contrário, eu quero demonstrar que outras pessoas pensaram antes, e pensaram e elaboraram melhor do que eu, então eu faço uso de citação mesmo. Né? Você falou agora mesmo das ciências independentes de antes. Isaac Newton que dizia, só sou Isaac Newton porque eu estou apoiado em ombros fortes, ou seja, aqueles que o antecederam. Assim é a vida na caminhada dessa construção. Né? Com certeza, tio. Eu acho que já estou em casa, né? Isso aí. Com certeza, Luciano Sheik. Pode falar e a sua fala, né, da nossa literatura modernista me veio à cabeça o Oswald de Andrade, né, com seu manifesto antropofágico. Sim. E eu acho que naquele momento era necessário romper, às vezes, né, com o que estava externo para a gente reconhecer a nossa produção, a nossa beleza, né, a identidade do Brasil mesmo. Mas a gente está num outro contexto, que é o que você falou, o mundo está globalizado. Eu tenho acesso aqui fora à mesma literatura que você tem acesso aí no Brasil, né? A gente tem acesso a uma literatura que não sei se eu posso falar que é informal, através do Instagram, do Facebook, da internet. E como que essa transformação da produção da literatura escrita vai transformar a nossa identidade como indivíduo e a nossa identidade coletiva? Né? Será que a nossa tendência agora é fazer algo mais global, assim, uma identidade mais global e ter uma percepção maior, né, do nosso mundo, dos outros países, se empatizar também com outras questões? Mas pode colocar, tio, você ia falar e eu acabei te interrompendo. Não interrompeu, é porque faltou só um fechamento na sua questão anterior, para não deixar no vazio.
Então, diante aqui, todo mundo querendo expandir mercado, política, religião e etc., o não contentamento, né, por onde se está, em muitas coisas que poderia estar contente, né, isso dificulta aparecer um veículo, uma cultura, uma literatura, algo que faça essa aglutinação do que está muito fragmentado hoje, tá? Então, eu tenho certeza até que quem está nos assistindo já construiu isso, mas para eu não ficar omisso, estou dizendo. Mas aí, voltando à sua questão da construção da identidade coletiva a partir de várias mídias. Isso pode ser um caminho até para contradizer aquilo que eu acabei de falar agora em relação à questão anterior. Uhum. Perfeito. Você já desmontou que eu já estava um raciocínio fechado. Maravilha. E acho que é por aí. Então, essas mídias alternativas, quando bem usadas, elas podem furar esse bloqueio da identidade hegemônica criada pelas grandes riquezas ou pelas grandes imprensas, etc. Então, a oportunidade é o menor. Isso acontece no sentido cultural, não tenho dúvida, e é uma esperança. Eu acho muito legal quando, por exemplo, você pega um Braulio Bessa, né? Um poeta Braulio Bessa. Aliás, ele tem uma inovação que eu acho espetacular, que é aquilo que a gente precisava de ler no livro de história para entender o que foi um poeta, por exemplo, no período da Inconfidência Mineira, ele já traz ali no livro dele algum fato histórico que levou a escrever aquele poema. E ele faz sem diminuir. Então, vamos pegar o exemplo do Braulio Bessa. Ele ganhou uma notoriedade, faz uma poesia que me agrada, ele une o moderno ao cordel, ele pega a essência do ser humano, coloca, bem colocado, e é uma pessoa que criou vamos dizer assim, uma audiência muito importante. E uma audiência bacana, com bons desejos para uma sociedade que ele tem. Isso é muito legal, tomara que isso vá. Quando você pega o Antônio Fagundes, que ele tem, por exemplo, né, o Instagram dele começou e, de repente, agora tem mais de 1 milhão de pessoas, porque ele talvez seja o artista global. Mas, por um outro lado, isso alavancou. Mas, por outro lado, você vê que ele faz com essência, aí vão começando a restar alguns sopros de esperança de aparecer alguém focado nisso aí. Alguém para entender aquilo que o Fernando Pessoa escreveu sobre a literatura, por exemplo, né? Aqui o livro do Zé Paulo Cavalcante, filho, lá em Recife, foi ministro, um dos maiores estudiosos de Fernando Pessoa. Só para aquilo que serve para cada um de nós. A literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Olha, aquilo que depois o Ferreira Goulart escreveu, a arte existe porque a vida não basta. Né? Uhum. Ele depois transcodificou desse modo. Né? Então, porque a arte é necessária exatamente por isso, porque senão a gente morre de realidade. Né? Então, acho que um dos fatores da identidade que você perguntou é essa fuga. A gente precisa fugir dessa situação que você está falando, desse conflito. Não é fugir do acovardamento. Aí vem a identidade de resistência. Eu crio uma identidade de resistência. Né? Uma resistência no bom sentido da palavra. Peraí, os valores humanos, os valores éticos, os valores da não agressão, igual você está colocando, né? Da intolerância, porque pensa diferente. Isso é né? Por isso que a literatura tem esse aspecto civilizatório, a arte tem isso. E algumas pessoas estão retrocedendo no tempo. Pensa diferente, tem agressão. Misericórdia, como se diz, né? Respondi? Se eu não respondi... Respondeu e tem muita coisa borbulhando aqui. Mas antes, eu queria até interagir um pouco com as pessoas que estão com a gente. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, se cada um aí pudesse escrever, né, um livro que foi importante aí na formação da sua identidade, da sua história, que compartilhasse aí com a gente nesse momento. E eu queria fazer essa pergunta para você, tio. Se é claro que existem vários livros para cada momento da nossa vida, né? Mas qual que é o primeiro que aparece na sua mente aí, no seu campo mental? Qual que é o primeiro livro que vem à sua mente? O primeiro, não pode pensar. O pior que não, eu já sei, Metamorfose, do Kafka.
E os livros, é difícil responder um só. Isso aí você dá uma tarefa árdua. Acho que a Metamorfose do Kafka, e ela é muito, essa obra é muito necessária para hoje, é necessária para sempre, né? Enfim, é o primeiro livro que me veio, assim, que causou uma grande transformação na época que eu li, preciso reler, e de vez em quando eu releio, né? Tem um tempo até que eu não releio. Então, os livros, muitos livros, é difícil. Agora, na história, eu vou ajudar quem você fez a pergunta aí para não ficar num só. A história recente, tem aí já saindo da literatura para a literatura imaginária, fantasiosa, para a literatura ciências, por exemplo. A inteligência emocional, para mim, é surpreendente. Daniel Goleman. Daniel Goleman. E ele fala isso assim, lá na apresentação dele, se me permite, enquanto vem a pergunta de alguém, você está vindo aí, eu estou sem ver aqui, aquele ensinamento dele relativamente à apresentação do livro, eu vejo poucas pessoas, das quais eu conversei, porque é pequenininho, e é meio assim, quase que em tese, fora de contexto do livro, quando ele fala que como a gente processa as informações captadas pelos 5 sentidos, né? Aquilo ali me construiu uma outra identidade quando eu li. Quando ele fala que tudo que a gente capta, né, pelos olhos, pelo nariz, enfim, pelo olfato, né, etc., os 5 sentidos, pelo paladar, a gente joga por uma região neutra do cérebro. Isso é um neurocientista da sua profissão aí, que fez o Ledoux, um francês, foi um francês que às vezes passa despercebido pela leitura, porque ela é pequenininho, o Daniel Goleman faz essa homenagem a ele. E aí ele percebe, nas experiências da ciência, né, em ratos, que o processamento da informação de tudo que a gente capta pelo mundo vai para uma região neutra do cérebro, distribui para a razão, distribui para a emoção, a amígdala e para o neocórtex, né? Só que ele percebeu que o trajeto da informação até a emoção é mais rápido, enquanto vai simultaneamente para a região da razão. Então, nós somos um ser emocional. E o que a gente conhecia, aí tem outras leituras que a gente vai fazer disso, que até então, o que o homem diferencia dos outros? Ser racional, né? Então, ele desmonta essa experiência e desmonta um pouco isso. A emoção vem primeiro, lógico, que ela não pode sequestrar a razão, e lá ele dá vários exemplos, vale a leitura, cada um, né, tira essas conclusões. Esse livro me muda, porque ele muda aquilo que foi concebido há milhares de anos, né? Desde os gregos antigos. Então, muito bacana. E é o que Piaget já cismava sem ter a comprovação. Né? Quando Piaget fala, né, a relação de afetividade que faz a pessoa aprender. Aluno gosta, foi simpático, foi empático, o professor com ele. De ciências, ele vai gostar de ciências. Foi de geografia, vai gostar de geografia. Aquele professor teve essa relação. E é interessante, Paulinho, só para enquanto o pessoal fala isso, ainda sobre a inteligência emocional, é que eu fiz na minha pós-graduação de psicopedagogia uma pesquisa com alunos e quis comprovar isso que o Piaget falava e o que principalmente o Piaget falava. Eu fiz uma pergunta no questionário dos alunos de 5ª, 8ª série aqui da região, né, de Ponte Nova, e a pergunta é: qual o professor que você mais gosta? Fulano de tal. Então era aberto a pergunta. E lá na frente do questionário, para não ficar ali na cara da criança, né, perguntava qual a matéria que você mais gosta. Deu 92% de acerto. Era daquele professor. Era daquele professor. A matéria é professor. Então entra a questão da emoção, a questão da identidade, porque tem a adesão da identidade. Ela também é uma luz para o aprendizado, para a razão. Que volta, hein, Paulo? Não, muito bom. E aí me veio uma outra coisa aqui agora, porque quando a gente fala, a gente tem o córtex pré-frontal, que é essa região anterior aqui do nosso cérebro, o neocórtex. Ótimo, ajuda aí. Fala que a expressão da nossa identidade, ela é realizada pelo processamento de informações por essa parte do nosso cérebro. Mas a gente sabe que o córtex pré-frontal, ele tem uma conexão direta com o nosso hipocampo, que é o centro de emoções. Então, para eu expressar a minha identidade, a minha personalidade, por mais que eu processe de forma racional essa informação, com controle inibitório, julgamento daquela realidade, eu carrego a emoção junta. E a emoção, ela carrega em si um alto impacto de funções neuronais. Então, você colocar aqui para mim, tudo isso que você acabou de falar, faz
completo sentido, né? Exato. Como esse impacto emocional, na verdade, ele não é nem só um impacto para armazenar uma memória, para trazer uma questão afetiva a uma habilidade, mas para expressar a sua identidade. Nós não somos só Sem seres dúvida. racionais, né? Não existe dualidade aqui, razão e emoção. Sim, perfeito. É uma unidade. Jota. E tem uma terceira que, às vezes, aí depende de cada um de aderir ou não, que é a espiritualidade. Eu creio nisso, nessa outra vertente, né? Que você até trabalha bem. E aí, assim, só para uma coisinha que eu tive refletindo, assim, hoje, né? Aquele friozinho na barriga de estar aqui com os amigos, né? Com você. E eu pensei um pouquinho do papel terapêutico da literatura, que também é uma construção da identidade. Eu estou falando do ponto de vista do leitor também, novamente, né? Embora seja uma terapia para quem escreve também, né? Na escritura lá diz que o que sai pela boca sobra do coração, né? E também, mas nem tudo que sobra no coração sai pela boca, sai pela artes plásticas, sai pela yoga, sai pela poesia, etc. Isso é um ponto, né? Mas aí o que a gente precisa entender como terapêutica, né? A leitura, você cria um paralelo que é o mesmo, né? Um outro eu seu naquela leitura. Então eu tenho uma experiência e está refletindo sobre isso hoje, que eu achei tão interessante, duas passagens muito bonitas da minha vida. Aí vem na questão da identidade, que é muito forte em mim, essa questão minha da intensidade, de ser muito emotivo em muitas situações. Eu me lembro que aos 13 anos que eu tive minha primeira crise existencial, né? Foi quando morreu um jovem da minha idade, à época, afogado numa piscina que eu frequentava, então veio aquilo. E eu me lembro direitinho, fomos num farmacêutico aqui antigo, já era antigo na época. Eu posso nominar, porque foi muito bom para mim, né? Eu sou Joaquim, e que Deus o tenha. E eu me lembro direitinho que eu fui lá com a minha mãe e na consulta, que ele fazia consultas também de medicação naquele tempo, né? Eu conversava. Ele não falou em nada, em momento nenhum medicamento. Não tocou em nenhum momento no assunto da morte do jovem, que aquilo me assustou, me abalou. Ele contou histórias. Ele foi falando. É o que minha mãe fazia lá na minha tenra idade, que me ajudou a escrever depois, quando criança. Eu estou em um momento de angústia ali, de crise, né, de existência, morte, aquela coisa da idade, assustando-me, e ele começou a fazer umas narrativas. Gente, eu saí de lá, olha, cadê o remédio? Não tem remédio? E fui por aí. Então, veja bem a importância da literatura, né, da contação de história. A literatura escrita é a literatura falada, né? E uma outra passagem, aí eu queria dizer, se tiver algum amigo nessa situação que eu passei, todos nós podemos passar qualquer instante na vida. Certa vez, vindo de Viçosa, estudando em Viçosa, eu sentei ao lado de um frade dominicano. E ele, assentando ao lado, ele me viu triste, perguntou: você está triste? Eu falei: minha namoradinha, né? Minha namorada terminou, era namoradinha ali dos 17, 18 anos de idade, né? Ainda. Mas aquela coisa ali, eu meio carinha de aborrecida, ele falou: olha, eu vou falar um poema para você. Guarde isso para você. Olha, isso tinha 17 anos. Nós vamos fazer as contas, isso tem 36 anos. Bom, sem medo de medir a idade. E está guardado um poema do Ernesto Gadernal. Não, Cadernal. Estou confundindo com remédio, né? E o Ernesto faleceu até ano passado, se não me engano. Também era um frade. E ele tem um poema maravilhoso para essas situações. E aquilo, você vê como é que é terapêutico. Ele pegou e falou assim: olha, vou falar para você. O poema é assim: ao perder-te, eu a ti, tu e eu é que perdemos. Eu, porque era tu quem mais me amava. Tu, porque era eu quem mais te amava. Mas de nós dois, tu é quem perdes mais. Pois eu poderei amar a outras como amava a ti, mas a ti nunca te amarão como amava eu. Né? Então, veja bem, um poema, olha como é que um livro pode ser uma terapêutica, né? Ali naquele momento, naquela idade, naquela circunstância, um livro, etc. Lógico, tem hora que a gente, não estou falando que livro é tudo, que literatura é tudo, que arte é tudo. Não vou ser tão radical como essa de Queiroz, que dizia, né, que a arte é tudo, o resto é nada.
Não tanto, mas ele quis dizer num contexto dele lá. Mas a arte é lógico, assim, quem podemos viver sem a sua convivência, sem a psicoterapia, às vezes medicamento, meditação, é um conjunto. Mas eu vejo esse papel da terapêutica também através da arte, especialmente da literatura. Porque a literatura tem essa capacidade da imaginação. Ela te remete a imaginar mais, enquanto algumas outras artes ela vem mais pronta, né? Então tem esse lado. É o que o Bill Gates fala. Bill Gates, o homem dos mais ricos do mundo, diz: meus filhos, antes de mexer no computador, trabalhar no computador, vão ler livros. Não vão ganhar computadores. E o homem que ganha dinheiro com computador. Uhum. E a gente acha que não, o menino hoje vai ter sucesso porque está mexendo no computador. Agora, imagina alguém, né? Você citou agora mesmo a questão das pesquisas que faço. Eu tive um grande amigo aqui que foi uma luz para mim, dois, né? O mais foi o Mário Clímaco, né? Que Deus o tenha. E ele me instilou esse desejo também da pesquisa pelo que ele me falava. Agora, ele sabia quase tudo, de muitas coisas, os caminhos todos, e não sabia informática. Imagina um homem desse se tivesse tido a oportunidade de informática. É totalmente diferente. É isso que a gente tem que tentar ver onde que a gente coloca essa energia da nossa identificação com o mundo. Lógico que existem ferramentas que viabilizam, não vou ser, né, hipócrita dizer que isso não viabiliza. Mas a passagem pelo livro, voltando à questão da identidade, ela gera no indivíduo uma capacidade de criação, porque principalmente livros sem gravura, né? Fazendo uma paródia aí com o momento. Eu concordo plenamente, assim, e você falando me veio à mente aqui várias situações que eu realmente encontrei num livro, numa passagem, numa poesia, algo no qual eu me identificasse naquele momento, né? Naquela realidade ali, e é como se o narrador, o escritor, ele se empatizasse com a minha situação e a gente criasse aquela conexão naquele momento, né? Sim. Eu sou apaixonada com leitura, com livros físicos. Eu tenho até um certo problema, porque eu gosto de ter o livro e rabiscar, escrever e passar esse livro depois. Sim. Mas em relação ao segundo ponto que você colocou, né, eu acho que a internet, o computador, ela tem, claro, a sua importância, mas eu acho também que a gente tem que fazer esse movimento de ver as nossas raízes na nossa literatura, na nossa história, porque aí a gente também se reconhece como indivíduo e também como um coletivo, né? Então, é uma construção que é de ir e vir, ela é de mão dupla, ela não é única. E eu falo como, assim, falando através da minha experiência, porque a todo tempo eu me vejo como algo inacabado, que é o que você falou, a gente vai até o final da nossa vida construindo as nossas perspectivas, a nossa identidade, e esse é o processo, né? Isso é que é bonito, é essa possibilidade. Porque se a gente já nascesse de um jeito e ficasse desse mesmo jeito até o final, eu acho que não haveria motivo. Com certeza. Para estar aqui, né? Tio, a gente está quase acabando o nosso tempo. 28 segundos, acabou de me dar aqui. Dê a sua mensagem e o espaço é seu aqui para a gente poder finalizar. Eu só queria agradecer a todos que estiveram presentes. Aí, não sei se foram feitas perguntas, eu responderei depois o que foi dirigido a mim, se não houve. Um abração, foi um prazer participar com você, tá, Paulinha? Aprender junto foi muito bom. Foi muito abraço a todos que estão aí. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente, a você também. A gente pode continuar pelo Face para ver se teve alguma pergunta, tio. Lá no Instagram acabou de finalizar. Então, vamos ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Não sei se o Gabriel já viu aí. Teve pergunta? Né, não, teve não. Só o título. Deixa eu tentar abrir aqui para a gente ver como foi. Você conseguiu ver, tio, se tinha alguma colocação? Não, na hora que eu estava tendo acesso, não. Teve não, acho que não teve não. O Gabriel está conferindo aqui. Oi? O Gabriel está conferindo. Tem não. Não, nenhuma? Então vamos despedir, né, das pessoas que estavam com a gente. Eu acho que foi um bate-papo para mim maravilhoso, assim, em relação a trazer novas ideias, novas perspectivas. E te agradeço imensamente. E eu já fico o convite aqui para o nosso segundo papo. Olha, eu que agradeço, Paulinha, pela oportunidade. Beijo para você aí. Eu continuo sempre esse brilho seu aí.
Obrigada, demais. tio. Eu agradeço. Aprendemos juntos. Com certeza. Beleza. Uma ótima noite para todo mundo. Boa noite Né, pra pra todos. gente. Deixa eu fechar aqui então. Vamos ver como que eu faço. Acho que é aqui.